Fala galera, beleza? Galera, Caio e Cris falando aqui hoje. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Nosso primeiro episódio já foi pro ar e o segundo está aqui acompanhado de coisas que comentamos no primeiro. Então vou me apresentar mais uma vez. Sou Caio Guichard, congrego na Igreja Comunidade Hebron. Estamos aqui para falar sobre família. E junto comigo está ela, a digníssima, a minha varoa, Cristiane, mas me chamam de Cris, que eu prefiro. Sou a esposa do Caio, né? E tô aqui também para falar um pouquinho com as esposas, porque hoje o tema é sobre papéis. Mas eu também vou falar com as esposas, porque quem é crente mesmo não tem aquele negócio de você não tem direito de fala, né? Porque se fosse assim, Paulo não casou, Paulo não foi pai e ele deu várias orientações. Então esse negócio de direito de fala, se você pensar isso, você não é crente não. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que, galera? Nós vamos falar sobre os papéis de homens e mulheres dentro do seu lar. E por que esse assunto? No primeiro conteúdo nós falamos sobre educação de filhos e nós vamos sempre prezar por esse assunto. Mas se a família não entende qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, não tem como ela criar o filho, né, nos caminhos do Senhor. Porque criar nos caminhos significa viver nos caminhos. Porque não tem como um pai falar algo para o seu filho, para sua filha, e ele viver outra coisa. Isso é o que causa na criança ou em qualquer filho a rebeldia, porque ele vê no pai algo que não condiz com o que ele fala. Então nós vamos falar hoje sobre o quê? Sobre a missão do homem e da mulher na terra. Deus, quando criou, ele deu a mesma honra e dignidade, mas ele deu claramente funções e papéis diferentes. E se a gente não deixar isso claro, o que acontece é que nós vamos ter inversões de papéis, e o filho que está sendo criado nesse lar, quando for aprender de verdade o que a palavra de Deus diz sobre marido e mulher, já vai ser tarde. E muitos casamentos se perdem porque não sabem quais são os papéis. Então tem uma parte na Bíblia que fala em 1 Coríntios 7,3 que diz assim: o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher deve também cumprir o seu dever como esposa. Nessa parte em específico está falando sobre a questão sexual. Mas é um versículo, eu não quero tirar do contexto, nem posso. Porém, quando eu tenho isso muito em mente no meu casamento, que eu estou preocupado com o meu dever e não com o meu direito, significa que eu sou maduro emocionalmente. E por que a gente está falando isso? Porque não tem como você não cumprir o papel de Deus e viver uma família perfeita para Cristo. E a família perfeita não é uma família sem pecado, porque nós somos pecadores e passamos por problemas. Mas quando eu decido viver o que Deus tem para mim como família, como homem e ela como mulher, a gente começa a viver o perfeito de Deus. Ai, Caio, mas tem coisa que você vai falar que eu não concordo. Mas aí não tem a ver com o que eu concordo ou não, porque a Bíblia traz isso. E você pode até viver um bom casamento, mas você jamais vai viver o perfeito ou levar a sua caminha, os seus filhos e a sua família no caminho do Senhor. E quando você vai para esse trecho da Bíblia que eu acabei de ler sobre o dever, olha o que significa quando você vai na raiz da palavra: dever dinheiro, estar em débito, aquilo que é devido, dívida. Ou seja, a partir do momento que você está casado, eu tenho um dever com a Cris e ela tem um dever comigo. E o problema do casamento é que nós ficamos preocupados com os nossos direitos e não com o dever. E sabe o que isso fala? Sabe o que isso mostra para a família? A Bíblia fala que o tolo anuncia sua ignorância. Por quê? Porque quando eu estou muito preocupado com o meu direito, eu estou muito mais preocupado em ver os problemas da Cris, eu mostro para o outro e para todo mundo que eu estou fraco espiritualmente. Porque quem está forte espiritualmente quer cumprir o teu papel no reino, quer cumprir o teu papel dentro de casa. Então hoje nós vamos abordar esses assuntos sobre os papéis do homem e da mulher. Galera, solta a vinheta! Agora acho que tem vinheta, né? Não tem vinheta. Fala galera, voltamos então aí, hein? Só que a Cris quer falar um pouquinho antes da gente já inserir o primeiro tópico sobre os homens. Cris, a palavra é tua. Então, na verdade, esse tema ele é muito importante porque o motivo pelo qual as pessoas se casam é para ser felizes. É para ser feliz, né? Na verdade, eu me caso porque eu amo uma pessoa e eu quero ser feliz ao lado daquela pessoa. Aí tem aquelas pessoas que são um pouco mais conscientes que falam assim: não, você não pode se casar para ser feliz, você tem que casar para fazer o outro feliz. Olha, parece muito bonito, né? Parece super altruísta. Só que também tá errado. Diante de Deus, o casal se casa para cumprir propósito, para trabalhar para o reino de Deus. Então não tem a ver com a minha felicidade ou com a felicidade do outro. Acontece que nós cristãos, nós cremos, né? Que quando a gente faz a vontade de Deus, Ele satisfaz as nossas necessidades emocionais mais profundas.
Então, aqui a gente quer fazer vocês pensarem um pouquinho de uma forma diferente sobre o que é felicidade, porque uma coisa é um casal sem Cristo. Ele vai procurar o quê? Prazer e satisfação, ou para si ou para o próximo. Mas um casal cristão não pode perder de vista essa perspectiva que a gente tem que agradar a Deus, né? Até porque quem fica plenamente satisfeito é quem tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Então, quando eu estou encaixado no plano de Deus, não dá tempo e eu não consigo pensar em outra coisa. Porque realmente, para quem viveu já isso em algum momento da tua vida, algo diferente, e eu vou falar na questão de casal mesmo. Já vivi muitas coisas boas com Deus, mas quando eu vivi em família, em casal, ele é muito incrível. Porque, gente, se nós somos comparados a Cristo e a igreja, cara, a gente está num propósito de serviço. Então, realmente, isso que não vai nos deixar plenamente satisfeitos. O tempo todo nós vamos falar sobre qualquer assunto familiar com o intuito de levar você e a tua família a servir. O problema é que as pessoas vão para a igreja, cada um vai para um lado. A criança vai para o ministério infantil, a mulher senta com as amigas, ou vai no ministério de mulheres, o homem do homem, e a família não serve conjunto. Cada um está num pequeno grupo, grupos homogêneos. Eu vou contar um segredo para você, não sei se você vai ficar chocado, mas no céu não vai ser dividido por subgrupos, tá? Então vai estar todo mundo junto. Então a família precisa, a família é o primeiro ministério que você tem que atuar firmemente. E para começar com esse assunto, nós vamos falar o primeiro tópico sobre o papel do homem e da mulher, e nós vamos falar sobre o homem. Primeiramente nós vamos falar sobre o homem ser o cabeça e o sacerdote do lar. Meus amigos, ser o cabeça não significa que o homem tem uma posição de privilégio na sua casa, mas ele tem um dever. E o que acontece é que muitos homens assumem isso de forma muito ríspida ou não assumem, porque a mulher toma a rédea da casa. Uma vez eu vi um pastor falando uma coisa muito engraçada, assim, que ele foi uma vez visitar uma família que tinha acabado de entrar na igreja, e aí o que aconteceu? Ele viu que a mulher, aquela mulher tipo que faz tudo, e o cara é mais quietinho. Só que tudo que ele fazia, tudo que ela fazia, ela meio que no final falava, tudo bem, amor, tudo bem? E aí ele, tudo bem. E aí o pastor ficou meio encanado, e aí na hora que foi embora assim, ele foi chamar a esposa, e conseguiu chamar a esposa. Deixa eu fazer uma perguntinha pra você. Posso fazer? Ela, claro. E quem que manda aqui? Aí ela, é meu marido. Eu falei, mas quem que é o cabeça? É meu marido. Aí o pastor achou muito estranho pela dinâmica e falou assim, mas quem que decidiu isso? Ela, eu. Então, ela decidiu o homem como cabeça, o cara não é o cabeça, ela colocou ele como cabeça, mas na verdade ela só dá o direito dele falar sim ou não, mas ela que toma todas as vertentes. Em muitos lugares acontece assim, tem lugares que o homem é totalmente omisso e outros não. A mulher coloca ele como cabeça dentro das normas da mulher. Isso é muito importante porque, cara, quando você vai para a Bíblia fala assim, Cristo tem autoridade sobre o homem tem autoridade sobre a sua esposa. Gente, isso é muito sério. Quando a gente vai para a questão da autoridade, do sacerdote, a gente tem que ter muito claro que por que o homem é o sacerdote? Por que ele é o cabeça? Porque ele tem um dever com a família ou entre outros que você vai perceber, de ser algo mais racional. E se ele é considerado cabeça, não significa que ele não vai escutar sua esposa. Então eu escuto muito a Cris assim, quando a gente vai tratar qualquer assunto. Porque há boatos aí no mundo que a mulher tem 6º sentido, né? A mulher cristã tem uns 9. Porque, gente, o Espírito Santo é muito incrível. Então, eu não faço nada sem conversar com a Cris. Porém, tudo que a gente vai conversar, a decisão final é minha. Eu vou levar em consideração ela. Por quê? Porque quem é a autoridade do marido? É Cristo. Então, quando eu estou em unidade com a minha esposa, eu estou conversando, após nossa conversa, eu vou orar e vou me basear em Cristo para tomar minha decisão. Exato. E aí até existe um embasamento, né, da ciência, da biologia, na verdade, né, sobre a mulher ser um ser mais emocional e o homem mais racional. Primeiro porque todo o cérebro está ligado a um sistema nervoso e todo o sistema nervoso ele está altamente ligado aos órgãos. E aí quando a gente vai para a parte do ciclo menstrual da mulher, né, então a gente tem uma alteração cíclica. Então o nosso humor ele é ditado pela fase do ciclo que nós estamos, né? Então, é um humor muito mais instável. Ah, vocês têm humor instável? Então, temos. Nossa, eu não tinha percebido, gente. E aí isso vai interferir muitas vezes na forma como a gente pensa. E não é só por conta do ciclo menstrual também. Regiões cerebrais da mulher são mais ativadas
dentro, o processamento emocional da mulher, ele é mais ativado do que do homem. Claro que isso tem a ver com a história de vida, Sim. claro que tem a ver com o ambiente que você cresceu, mas a biologia em si, né, pela observação purinha, comprova isso. Então a mulher, ela tem uma tendência a tomar mais decisões pelas emoções e pelos sentidos, né? Por isso que Eva pecou depois que ela viu, né? Depois que ela olhou para o fruto e viu como ele era bonito, então ela teve ali um encantamento através da via sensorial da visão, por isso que ela se enganou, né? Ela foi enganada. Então o homem, ele é colocado nessa posição exatamente porque Deus conhece o funcionamento cerebral do homem, porque foi Deus quem fez o homem e a mulher. Então ninguém melhor do que ele para dizer quem deve estar aonde. Até pensando no que você está falando, como a Eva foi enganada, não fala que Adão foi. Ou seja, racionalmente ele errou. Até nisso ele foi racional. Então dá até entender assim, não tinha pensado nisso, mas dá até entender que muitos homens erram de forma muito racional mesmo. Eles sabem que estão errando. Eles sabem né? que estão errando. Olha que feio. Beleza, e quando a gente fala do cabeça e sacerdote, não sei se vocês já perceberam, quando eu fui casar com a Cris, quem levou ela, né, quem levou no altar pra mim foi o papai dela. E aquele ato significa o quê, ó? Essa bucha não é mais minha. Claramente é isso. Então o pai leva, que está sobre responsabilidade, porque até a mulher casar, ela é responsabilidade, ela tem um sacerdote, ou ela deveria ter um sacerdote, um cabeça. Quando o homem, o pai dela, vai chegar até o altar para entregar para o marido, ele está entregando junto com a sua esposa, ele está entregando o quê? A responsabilidade de ser o cabeça dela. É uma transferência de autoridade, É uma né? transferência, ó, parabéns, agora segura essa bucha até o final, porque o crente que é crente não pode divorciar não, chupa essa manga até o fim, não tem o que fazer, tá ruim, se vira para ficar boa. E aí quando você vai em Números 30:10, também tem uma passagem que fala que as mulheres, quando elas iam falar alguma coisa, elas cumpriam alguma coisa, o homem tinha o direito de anular alguma fala. Então, claro que nós vamos trazer para uma realidade diferente, mas a palavra não muda. Céus e terras passarão, porém a palavra não vai passar. Então, o que isso quer dizer? Significa que o homem tem que estar muito perto da mulher para saber quais são as falas, para saber quais são as decisões que ela vai tomar. Então, quantas vezes, assim, já aconteceu até com a gente, mas eu vejo que os homens não antecipam o erro da mulher. Isso nada mais é do que aconteceu uma fala, eu percebo que vai ser como uma das características que nós vamos falar aqui, que o homem é protetor, o quanto isso deixa de proteger a mulher quando você não se impõe, você não analisa o que a sua esposa está falando. Exato. E aí entra para a mulher a necessidade dela colocar o marido nessa posição de autoridade. Por quê? Porque, em geral, gente, o ser humano tem uma tendência a se proteger contra a autoridade. O ser humano não gosta de ser mandado. É uma tendência natural nossa, a rebeldia. Né? Começou lá em cima no céu, com Lúcifer, que teve ali um ato de rebeldia contra a autoridade de Deus. E levou um terço ainda, não foi sozinho. Ele bom de Exato. papo, ele, hein? E aí ele tá aqui aguçando a rebeldia do ser humano em se rebelar contra a autoridade. Até quando a gente olha para os movimentos sociais, o que a gente tem? Revolta contra qualquer figura de autoridade. Então o professor não pode ser autoridade, o pai e a mãe não pode ser autoridade em casa. A educação tem que ser na mesma linha, cada um... Tem que ser aberta para o diálogo, né? Policial não presta. Então, existe um movimento de revolta contra a autoridade das pessoas. E isso tá na mulher, porque a mulher, quando se casa, ela é adulta, ela já trabalha, então ela já é dona do próprio nariz, então ela não quer se colocar debaixo de uma autoridade. Já é autoridade em alguma área profissional. Muitas vezes já exerce uma posição de liderança. E aí, então, isso começa em casa, porque, assim, antigamente, os pais eram a autoridade dos filhos. Então, a pessoa já estava acostumada em ter autoridade acima delas. Hoje em dia, os pais não são mais autoridades. Hoje em dia, os pais, eles são servos dos filhos, né? Aqueles pais presentes, na verdade, eles servem os filhos em tempo integral. Eles não se colocam, muitas vezes, como autoridade. Consequência disso, as pessoas não sabem mais se submeter, chega no casamento, não entende o papel e faz tudo errado, né? Exatamente. E eu digo por experiência própria, porque eu passei por esse processo de ter muita dificuldade de me submeter. Mas a gente não vai falar de submissão hoje, que é outro dia. Exato. E a questão do trabalho é importante, porque a mulher ela já cria uma autonomia tão grande, cara, que ela quer mandar e desmandar, porque ela tem uma carreira, ela tem uma independência. E dinheiro é poder, né? Dinheiro é poder. Você ganha dinheiro, você tem liberdade para tomar decisões. Então, hoje em dia, com a mulher no mercado de trabalho, ela divorcia muito mais. Por quê? Porque ela não precisa mais desse homem. Antigamente, as mulheres ficavam até em casamentos ruins, realmente abusivos,
onde elas eram agredidas, né? Ou seja, existia até um motivo real para um divórcio, existiam traições, existia agressão, mas ela se submetia porque ela não tinha condições financeiras de se bancar. Então, hoje em dia, a mulher, por pouca coisa, ela manda o marido andar porque ela não precisa do cara, né? Exatamente, o divórcio vem aumentando cada vez mais. E na igreja também. É muito triste isso. Satanás fica muito feliz, viu, galera? Você que tá divorciando, ó, Satanás tá batendo palma pra você. Vai até chamar você pra uma festinha qualquer dia. Ele é o pai da separação, né? Exato. Bom, vamos lá. E o que é importante da gente estar falando isso? Assim, a gente está falando para uma pessoa que é casada? Não. Por exemplo, agora, hoje aqui com a gente, eu nem apresentei, mas hoje aqui com a gente nós temos o Biel. Oi, Biel, fala um oi pra galera aí. Fala, pessoal. Tudo bem? A paz do Senhor. Espero que seja muito edificante aí. O episódio de hoje vai ser muito top. Fiquem ligados. Nem dei oi pro Biel, esqueci. Poxa. E o Biel é um rapaz solteiro, meninas, um varão bacana, toca um baixo. Ele não é esses baixistas que parecem, normalmente os baixistas de igreja mais baixinho, gordinho. Ele não. Ele é um menino bonito, cheiroso, inteligente. E nós temos aqui também hoje ajudando a gente um casal de, acho que namorados ainda, né? Casal de namorados. Imagina agora a gente falando aqui, o quanto que é rico para eles, porque quando a gente fala sobre os papéis para os jovens, eles têm que olhar com outro olhar, realmente, assim, foi até uma frase ambígua, mas assim, olhar de outra forma para o teu namorado. Será que esse namorado tem a capacidade de cumprir isso? Será que eu tenho a capacidade de cumprir isso nos papéis? Será que ele quer cumprir isso? Porque a gente casa, se eles estiverem casando por amor, por beleza, quando chegar no casamento ele vai ver que tem um abismo enorme, né, entre o papel bíblico. Não, e quem casa por beleza, separa por beleza. E outra coisa, pensa comigo assim, Deus não fala pra você amar seu namorado. Deus não fala pra você amar seu noivo. Ele fala pra você amar a tua esposa, o teu marido. Então, principalmente o homem, né? Tem esse papel de amar, é mais do homem. Então, quando a gente fala do amor é uma decisão, são atitudes. Então, não é sentimento. Se você está namorando e vai noivar e vai casar por sentimento, você está errado. Ou por atração sexual, né? Furada. Que é muito comum, assim, a química bateu, né? Exato. Então, assim, quando você vai casar, você tem que olhar esses papéis já na vida do teu marido, da tua futura esposa. Então, esse é muito importante, não para você que é casado, mas para você que ainda pensa em casar. Para você escolher de forma melhor aí o casamento, tá bom? E é importante também para você que já casou há muito tempo e hoje você tem filhos e tem netos, o quanto a gente precisa preparar essas crianças para serem isso daqui, né? Porque quando casa é que a gente começa o treinamento prático, de fato. Não tem como eu praticar muito isso antes do casamento, mas eu já preciso ter um pacote básico. Dá pra treinar, né? Basic 1 já tem que estar desenvolvido enquanto a pessoa é solteira. Cara, mas as características dá pra treinar desde pequeno. Por exemplo, a gente vai falar de administradora do lar. Foi uma característica que eu tive muita dificuldade, porque eu era zero. Eu fazia 0 tarefas na minha casa, na família da minha mãe. Então, quando eu tive que fazer na minha família com você sabe, né, da dificuldade que eu tive. Então... Mas vamos voltar pro assunto, depois a gente vai pra questão essa parte é muito boa. Vamos lá. E aí a Bíblia nos traz também, quando a gente fala de cabeça e sacerdote, uma diferença entre autoridade e autoritarismo. A questão é que a gente tenta, às vezes, ter uma autoridade na nossa esposa com autoritarismo, um abuso do poder. Cara, e você se torna uma pessoa grossa, uma pessoa ruim de verdade. Porque se nós, homens, somos comparados a Jesus, como que ele é o nosso cabeça? Em atitude de serviço. O tempo todo ele diz que é melhor dar do que receber. Ele veio em serviço. Ele veio para morrer por nós, pelos seus filhos, né? Pelas pessoas que creem nele. Então, toda vez que nós vamos, como homem, criar um hábito, criar uma característica de sacerdote cabeça, eu preciso focar no servir. E aí tem uma coisa muito importante. A Cris falou um tempo atrás, agora, sobre o serviço, que os pais estão o tempo todo servindo. E aí você vai falar, não, mas eu sirvo minha família, eu sirvo minha esposa, meus filhos. Mas você está servindo como? Porque o serviço não é dar o que eles querem, é dar o que eles precisam. Nenhum pai, nenhum marido dá à sua esposa o que ela quer ou o que eles querem, e sim o que eles precisam. Porque, na verdade, a gente confunde muito isso. Você educa tão mal os teus filhos que você só serve. Uma atitude, você pode ver que o tempo todo Jesus estava ensinando, ele estava exortando, ele estava o tempo todo dizendo o que era certo e o que é errado. Então você é um homem, um sacerdote que deixa claro. O que o sacerdote faz de forma clara, para você entender agora? Ele traz a palavra de Deus para o seu lar de forma aplicável. Se você não é um homem que coloca a palavra de Deus e ensina para tua esposa o que ela deve fazer, não ensina os teus filhos o que eles precisam fazer, você não é sacerdote. Você é apenas um homem que vai para a igreja.
Então um sacerdote, ele precisa o tempo todo orientar sua família em serviço. Ele sempre vai servir naquilo que eles precisam. E tem que ser aplicável porque ele tem que dar um bom exemplo disso, né? Porque senão ele entra com esse autoritarismo de citar versículo, de dar bibliada, né? De exortar. Eu tive um casal que até expulsou o demônio da mulher na hora da briga. Né? Então ele tava lá xingando, ofendendo. E aí o cara que caiu, né? Então esse exemplo é uma questão muito importante. Boa. Então o tempo todo a gente tem que se preocupar como homem em servir. Por quê? Ó, em 1 Pedro 5,3, olha que linda essa passagem. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Cara, diz muito essa passagem de Pedro. Pedro é muito bom. Mas vamos lá. Eu, quando estou exercendo meu sacerdote, primeiro, Jesus nos amou. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho em favor de nós. Então, quando eu estou no papel de sacerdote com a Cris, claro que uma hora ou outra o sacerdote ele acaba sendo um pouquinho mais chato, porque ele que é responsável por aquilo, de colocar todo mundo no centro, nem para a esquerda, nem para a direita, no caminho reto do Senhor. Então, em um momento ou outro, você vai ter que exortar. Porém, ela tem que ver em mim um homem que a ama, um homem que cuida, um homem que protege, um homem que está servindo a ela, as necessidades dela. Então, isso é muito importante. Então, eu devo o tempo todo liderar com exemplo e não só com dominação. E quando eu vou liderar com exemplo, eu sou um bom governador. Vamos pensar um governador. Eu sou um governante no meu lar. Eu tenho que ser um governador do meu lar. Porque quando eu não... Vamos supor um cara que governa. Cara, o cara que governa, ele não faz tudo. Não. Senão ele não dá conta. Ele sabe como tem que ser feito. Ele sabe tudo que precisa ser feito, mas ele organiza para que todos trabalhem. E o que acontece é que no lar os filhos não fazem nada. Nada. E os pais, na verdade, os homens, na verdade, eles nem sabem exatamente quais são as necessidades. Eu vejo lá no consultório... Quando os pais, a gente chama os pais para entrevistar, para levantar as necessidades das crianças e eles não querem nem responder, na verdade, né? E aqueles que querem responder, eles levam um cala-boca da esposa, porque ele vai falar e ele tá errado só de respirar também. Então os homens, eles acabam não governando porque eles estão de fora da dinâmica muitas vezes. Se você sempre fica surpreso que é algo que acontece na sua casa, você é um péssimo governador, você é um péssimo marido, você é um péssimo pai. O governador, ele sabe tudo o que acontece. E aí, para você ser um bom governador, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, o governador anda com quem? Com outros governadores. Se você é governador do teu lar, um homem casado, e você só anda com um jovem, você vai ser um péssimo governador. Então, quando eu sou governador, além de eu entender de Deus qual é o meu papel, eu começo a andar com pessoas que são governadores. Se eu ando com pessoas que não são governadores, eu não vou conseguir ser governador. E aí isso traz muito para casal recém-casado, né, jovenzinho, muitas vezes... que acaba que a galera do rolê, do futebol, é todos os caras solteiros, vai pro barzinho depois do trabalho, né? Toma uma depois do jogo. E aí acaba que a gente assume o papel de casado, mas a gente não paga o preço da renúncia, que a vida de casado é sobre renunciar, gente. Toda escolha, eu preciso abandonar uma das alternativas. E aí o problema é que a gente quer conciliar a vida de solteiro dentro da vida de casado, e aí dá ruim. Gente, e aí vamos lá. E aí é muito mais fácil ser um crentão na igreja, né? Aí o que acontece? Em 1 Timóteo 3, 4, 5 tá assim, ó. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Meus amigos homens, então o seu lar, de forma prática, o governo tem que ser primeiro na tua casa. Gente, porque não tem como você estar fraco espiritualmente, não tem como você estar bem espiritualmente e ruim na sua casa. Se você está ruim na sua casa, dá a entender que você está péssimo espiritualmente. Porque lá é o primeiro lugar que você tem que governar. Então eu, como homem, eu preciso ter o tempo todo estar governando. Nossa, Caio, significa que vocês não têm problema? Não, pelo contrário, a gente tem um monte de problema, porque eu sou pecador e ela é pecadora. Mas quando a gente entende o papel, isso nos inibe de passar por alguns problemas. Então essas leis de Deus, o que Deus orienta, não são restrições, são proteções para você viver algo melhor. E aí a gente não pode falar sobre ser o cabeça sem considerar a ordem estabelecida por Deus. Então, olha que importante, ó. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Cara, então, em outras palavras, é muito forte isso, mas ó, tudo que Deus deu a Jesus foi para sua igreja. Então, tudo que eu, homem, recebo é para minha família? É para minha esposa? Ou é pra si mesmo, ou é pra né? mim mesmo. Porque hoje em dia o homem ele gosta de cuidar dele mesmo, tá vaidoso, né? Se depila, faz sobrancelha, treina, faz lipo, faz peeling. Ai, Caio, isso é pecado? Não, não é pecado. E aí cada um revê, o Espírito, você fala que o Espírito Santo tá aí. Mas sabe o que é pecado? De forma clara, errar o alvo. Se Deus pediu pra você fazer tal coisa e você não tá fazendo, você tá pecando.
Eu vou pro inferno? Não, ninguém vai julgar isso. Isso é você com o Senhor. Porém, eu posso te dizer que errar o alvo é um pecado. Porque você não... O que é errar o alvo? Quando eu erro o alvo, eu não vivo aquilo que Deus tem para mim. E quanto mais eu vou relativizando algumas coisas, mais distante de Deus eu fico. Então, esse que é o grande perigo. Não é você errar ou não, mas é você achar que o erro é normal. Você achar que tudo bem, porque todo mundo erra. Quem vem com esse papinho de todo mundo erra, gente... Não entendeu nada sobre o evangelho. Porque é renúncia. Se você sabe que é um erro, muda. É simples. Enquanto você não sabe, tudo bem. Mas pede ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te convencer, o Espírito Santo vai usar vidas. Ah, mas é o Espírito Santo que convence, não adianta vocês falarem. Pelo contrário, o Espírito Santo está em nós, ele nos usa como instrumento. Por isso que ele convence, porque alguém precisa te ensinar, alguém precisa me ensinar. Quantas coisas hoje eu estou fazendo um acompanhamento com um dos pastores da igreja, cara, tem coisa que ele não fala, tem coisa que ele fala. Mas através da vida dele, o Espírito Santo vai me incomodando. Eu fico racionalizando algumas coisas, vou para a Bíblia e eu mudo. Exato. E aí, essa questão do governador... na Bíblia, né, um tempo atrás eu fui estudar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a liderança, né, sobre líder, sobre chefe, sobre gerente, gestor, enfim. E uma das duas características importantes que a Bíblia traz sobre governante é você ser honesto e justo. Então, assim, não traz que o governador precisa ser um cara super legal, super empático, super... Não. É honesto e justo. Pensa um político. Se ele pode fazer o que for pro povo, que é o que a gente está vivendo, né? Um pouco, assim. Faz coisas maravilhosas pro povo, para um determinado público. Mas ele é desonesto. Acabou. Então, assim, a honestidade e a justiça, elas são características de quem governa. E se o marido, se o homem, ele não for honesto acerca do que ele ganha, acerca de onde ele está, acerca das amizades dele, se a esposa sentir que ela está sendo enganada, acabou o sacerdócio. Porque ela não vai ouvir, ela não vai se submeter a ele. Amiguinho, outro segredo que eu vou te contar, hein? Sabe quem que é o pai da mentira? É isso aí. Se você estiver mentindo, você tem uma outra paternidade, não é de Deus. Não importa qual é a mentira. Satanás precisa de uma única mentira para ser seu pai. A partir de uma mentira, ele vai fazer você acreditar que aquilo foi bom, porque você evitou um problema. E, na verdade, traz outros. Então, se você é um homem que não é justo, não é honesto, vamos mudar, meu queridinho. E aí, assim, os maridos devem cuidar muito das suas esposas, em especial daquelas que têm um temperamento mais forte. Então, eu vivo com a Cris isso. A Cris tem um temperamento forte. É nada. Tem. Não tem nada. E por que eu tenho que cuidar dela? Porque senão eu posso ser como Acabe. E aí Jezabel, o que fez com Acabe? Ele foi considerado o pior rei, porque ele se deixou influenciar, ela seduziu ele. Ela era manipuladora, né? Manipuladora. Então a mulher, isso é uma característica da mulher, muitas vezes, ela manipula, ela sabe como manipular. Eu já me vi manipulando o Caio, né? Sou cristã, leio a palavra, mas muitas vezes tinha um objetivo e fiquei... E, gente, a manipulação, ela se confunde com a sabedoria, tá? Porque a sabedoria é você pensar na forma certa de conduzir algo na vida do seu marido. E a manipulação, você também pensa na forma certa para alcançar um objetivo. Ela está presente desde a vida da criança, que a criança manipula os pais, né? Então, ela sabe exatamente o que faz o pai ou a mãe pensar. Então, Jezabel, ela foi um exemplo ruim de manipulação e a gente tem que tomar cuidado com a Jezabel que existe em nós, né? E galera, pra gente dar um exemplo muito claro pra gente encerrar esse assunto, vamos lá. Se eu sou o cara que governa, se eu sou o cara que sou cabeça, se eu sou o cara que dirige, imagina você num carro, dirigindo o seu carro de forma muito bruta. O que vai acontecer com o seu carro? Eu pego um cara que governa um carro, ele cuida, ele faz todos os reparos, e um que não faz. O carro é novo, o que acontece com o carro? Ele vai quebrar. É a mesma coisa do teu lar. Se você governar o teu lar de forma muito bruta, você vai quebrar as pessoas. E se você não governar, também você vai quebrar. Um carro sem direção, né? Bate. Se você solta o volante para fazer qualquer outra coisa, ele bate. Então, o governador é aquele que sabe governar da melhor forma. E Jesus é o melhor modelo. Então, homens, se espelhem como Jesus tratou os seus discípulos. Se espelhem como Jesus falou com a tua igreja. Se espelhem como Paulo estava disciplinando as pessoas. Porque logo em seguida vem Paulo nos ensinar muitas coisas. E sempre Paulo traz você a pensar em Jesus. Então, esse é o grande X da questão. E aí, como eu faço isso? Vou dar 4 dicas para você, seu sacerdote. 4 dicas. Comece a crescer. Faça um plano de leitura bíblica. Encontre alguém para você meditar, para você orar, para você ter mais discernimento bíblico, mais conhecimento. Porque, caso contrário, se você não faz isso, a sua natureza humana te domina. O espírito precisa estar muito forte. 2, comece a orientá-la na área espiritual. Cara,
Pega a tua esposa, incentiva a ler a Bíblia, esteja em ambientes no qual vocês vão estar juntos, num pequeno grupo, vocês vão fazer palestra, vocês vão na palestra das igrejas, frequentem os espaços da igreja em família, em casal, faça pergunta mostrando interesse no que ela está lendo de questões bíblicas, o que ela aprendeu. Não fica aquele homem assim, mas tem isso, tem aquilo, na teologia. Não, cara, desfruta do que ela está aprendendo, curta esse momento com ela. E se o homem não se prontificar a crescer, ele vai ficar para trás. Porque na relação, a mulher, ela tem muito mais afinidade com as questões espirituais. Então acontece muito, a mulher crescendo absurdo no nível espiritual e o homem ficando para trás, né? Exato. Ele acha que só levar dinheiro tá bom também às vezes, né? 3. Comece a orar por sua esposa. Faz uma oração por ela, ore por ela precisa ver você orando. Isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar cada dia mais com a Cris. Às vezes ela pede pra mim, e mulheres, peçam pro seu marido, ora por mim, ora não sei o quê, orem por ela, dê um direcionamento, porque não tem como você não orar a Deus e não receber uma direção para ela, você tá amparado para ajudar ela a tomar uma decisão. Então orem junto, orem por pessoas juntos, coloque o teu casamento em utilidade, orem por outras vidas. E a oração do sacerdote, gente, ela é poderosa sim, tá? Porque se Deus coloca o homem entre a mulher e Cristo, é porque ele quer esse intermédio, né? Então, se a gente coloca esse homem ali, você deixa ele orar, você ajuda ele a orar, você ensina ele a orar, porque o homem tem alguns homens que quando são intercessores, mas a maioria tem dificuldade de orar. Então, a mulher muitas vezes tem que pegar na mão e ensinar. Boa. E 4, comece a liderar com entendimento. Pergunta sobre a agenda da esposa, a gente às vezes não quer conversar algumas coisas, né? A mulher, ela fala praticamente 4 vezes mais que a gente. E eu sei que às vezes tem um pouco mais difícil, aí vem aquela psicologia falar que o homem tem a caixinha do nada. Eu nunca vi alguém da Bíblia falando que tinha caixinha do nada. Os caras não paravam, os caras estavam na prisão, eles estavam servindo. Então, homem, esquece isso. Tem coisa que ele vem para trazer, para te dar conforto no teu erro. Então, eu como liderança, eu preciso ter um entendimento do que ela faz, com quem ela anda, o que ela está fazendo. Eu preciso estar embasado na vida dela, eu preciso estar sabendo sobre a vida dela. Os deveres do lar, eu preciso saber o que está acontecendo em casa, que se quebrou alguma coisa, com os filhos, como está fulano, como está ciclano, as nossas finanças. Eu preciso conversar sobre todos os temas, sobre sexualidade, sobre igreja, sobre educação, sobre a nossa vida, sobre a nossa comunicação. Então, o cara que lidera com entendimento é aquele que se faz presente em todos os assuntos. E o que acontece com o homem? Ele chega em casa cansado, ele fica no telefone, ele fica no sofá, ele chega à tarde, vai pra cama que tá cansado. A mãe fala assim, nem fala com seu pai que hoje ele tá assim. A mulher fica falando no ouvido dele, ele dá uma desligada, né? Exato, e aí vem aquele homem que depois tem um sucesso profissional e fala assim, nossa, eu batalhei tanto, porque você não sabe o que eu fiz por isso. E fala com orgulho. Essa é a frase de um homem decaído na sua casa. Porque um cara onde você foca é onde você vai ter onde você planta, onde você vai colher. Se você não plantar no sacerdote da sua casa, chega uma hora que não tem como você correr atrás. Bom, esse foi o sacerdote. Agora nós vamos falar, meu amor, sobre a mulher auxiliadora, ajudadora. Vai lá, minha auxiliadora. Então vamos lá, começando com Gênesis, né? A gente adora falar de Gênesis, porque sempre tem o plano original, mas o Senhor disse, né, na criação da mulher, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Então, alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Tem 2 chaves aqui. Primeiro, é alguém que o ajude. Então, a mulher foi criada para ajudar o homem. E, gente, eu sei que isso para as feministas dói, mas nós fomos criadas para ajudar o homem. É a nossa primeira missão terrena, porque a gente tem aqui, primeiro, nós somos filhas de Deus, então eu preciso, a minha primeira identidade aqui é ser filha, porque Ele me criou para um propósito eterno, para ir para a eternidade, mas a minha função terrena principal é ajudar o homem. E ajudar como? Como se fosse a sua outra metade, completando esse homem em todos os assuntos, em todas as necessidades dele. Então, isso é um pouco libertador, assim, pra gente, porque a gente se liberta, inclusive, a gente quer muito títulos, né? E fica peso isso, fica muito pesado. Nós queremos títulos, nós entramos na competição do mercado de trabalho, então a gente tá lá ralando por promoção, a gente tá ralando por questões que Deus não nos pediu. Ah, é errado trabalhar? Claro que não. Até porque hoje em dia, realmente, é difícil você suprir as necessidades de uma casa sem ter um auxílio financeiro. A mulher de Provérbios, ela fazia tudo. Ela fazia de tudo. Mas a questão é que a minha principal função na Terra
é ser ajudadora. Então, quando que é errado? Quando eu não cumpro o que Deus tem pra mim. Quando eu negligencio. Se eu consigo cumprir o que Deus tem pra mim e aí trabalho, amém. Agora, se não, você tá pecando. Porque um dia, quando a gente morrer e comparecer diante de Deus, Deus não vai falar assim, olha, quantas vezes você foi promovida? Quanto de dinheiro você ganhou? Quantas pessoas você gerenciou? Quantos países você viajou? Ele vai falar assim, você ajudou seu marido? Você teve participação dos lucros todo semestre? Ele não quer nem saber. Quanto foi seu PLR, né? Então, é isso que a gente vai ser cobrada. O quanto eu fui auxiliar do meu marido e se eu tiver filho, eu tenho uma outra missão, que é ser educadora, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, essa função de auxiliadora, Deus não estava rebaixando a mulher, né? Deus não foi porque a mulher foi criada em segundo plano, né? Assim, em segundo lugar, que ela é menos importante, até porque Deus falou, vai ser a sua outra metade. Metade são partes iguais. Quando as pessoas falam a minha metade da laranja, é o quê? É uma outra metade idêntica. É a mesma laranja. É a mesma laranja, não é um terço da laranja. Então, em nível de importância, nós somos igualmente importantes para Deus. Mas a questão é que, para organizar a dinâmica aqui nessa terra, nós somos auxiliadoras, né? E, inclusive, lá depois da queda, né, que a gente falou no primeiro podcast, escutem, que é modelando a paternidade de Deus. Depois da queda, Deus colocou a mulher numa posição mesmo de ser dominada por conta do erro. E a dominação aqui não é a dominação abusiva, você agora vai fazer o que eu quero, não. É uma dominação voluntária, onde você entende o seu papel e se coloca nele. E é isso também, gente, ser auxiliadora não é um recado só para as mulheres, mas é um recado para os homens. Porque isso mostra para os homens que ele não tem condições de fazer tudo sozinho. Exato. Porque Deus falou, não é bom, não vai dar bom que o homem fique sozinho. Vou fazer alguém para ajudar, senão não vai ser legal. Então, isso inclusive exalta a mulher, porque a gente foi colocado numa posição de completar a missão do homem nessa terra. E você falou sobre isso, e aí quando a gente volta para Gênesis, só para a gente não esquecer, Deus fala assim para a mulher, né? Ele dá o castigo e ele fala, apesar disso, você terá o desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Então é por isso que as feministas e as pessoas ficam revoltadas, que elas estão procurando algo que elas não vão encontrar. Por isso que nunca tem fim, cada hora é um assunto, porque eles não têm fim. Exato. E o prazer está em ter um marido para dominar. Então a gente esquece um pouco da palavra de Deus. Nossa, Caio, mas isso... Você não precisa acreditar. Filho, a concorrência, você não precisa acreditar em nada. Você vai descer a portinha lá, você não precisa acreditar em nada. Agora, para Deus, você precisa acreditar em algo. Você não precisa ter fé em Deus, eu não vou te obrigar a nada. Mas o resultado final da sua vida, eu também não vou nem querer saber onde você foi. Eu nem gosto de tanto calor. Hoje está um calor lascado, nós estamos aqui no ar-condicionado. Se eu com 37 graus estou passando mal, imagina no inferno com uns 40, 50. Deus me livre. Então isso é muito importante a gente pensar nisso. E o homem ele tem que entender, você está falando da auxiliadora, mas eu como homem, eu preciso saber qual é o papel dela. Porque se ela é auxiliadora, o homem quer fazer tudo sozinho. Eu vejo homens que não falam nada para a esposa. É uma vida paralela. Comprando carro, vendendo carro, emprestando dinheiro e a mulher não sabendo de nada. E não só isso, com quem anda, com o que faz, o que falou. É uma loucura. Então quando eu sei que eu tenho uma ajudadora que é como se fosse a minha metade, tudo que eu for fazer, eu preciso da orientação dela, eu preciso dos conselhos. Se ela é uma ajudadora, o que uma pessoa que ajuda faz? Você não pode me ajudar com esse assunto? Eu vou falar, ela vai retribuir com conselho. Então é isso, quando eu tenho a minha mulher como ajudadora, eu fui o sacerdote, levo como sacerdote a minha esposa para perto de Deus. O que ela for me falar, vai ser coisas que vão vir direto do trono de Deus. Que você vai precisar. Então isso implica em humildade. Humildade, o homem não tem essa humildade. Você precisa reconhecer que você precisa da mulher, aí é difícil. Olha que louco, você é o cabeça, você é a autoridade, porém você precisa dela. Então, por isso que a gente fala aqui, não tem a questão de importância, tem a questão de papéis. É muito bonito quando uma família vive muito bem encaixada. Exato. Mas aí a gente vê também a inversão, né? Tem aquele homem que não tem humildade para reconhecer e eu tenho aquele que virou ajudante da mulher, né? Porque a mulher só demanda para ele, só ela toma decisões e delega. Então a mulher tem uma carreira muito legal, o marido vai, abre mão da carreira dele para ficar... Ele ganha menos, então ele pode ficar com os filhos. Exato. Então assim, é errado isso? É errado se você descumprir o que Deus tem para você. Então, é errado a mulher ganhar mais? Claro que não. Mas se ganhar mais traz vocês inverterem os papéis, é errado. É muito simples. A conta bíblica nunca tem, mas não existe. A Bíblia é muito clara, não vai falar que é errado. Porque o dinheiro
Ter dinheiro é pecado? Não. Agora ter amor ao dinheiro é. Então se ter dinheiro no teu coração vai fazer você amar é pecado. Pra quem não, que vai levar pra obra não é pecado. O casamento é a mesma coisa. E o casamento, isso que a gente está falando, são princípios. Princípios, eles são atemporais, eles não mudam. Né? Porque as pessoas estão colocando a Bíblia como um livro antigo que precisa ser atualizado, inclusive cristãos, né? Tem uma galera que, olha, eu vou falar pra você. Tem uns falsos mestres que são complicados. Então, assim, princípio não muda. Foi assim desde o início do mundo e vai ser assim até a volta de Jesus, até Jesus voltar. Exato. Né? Enfim, a Bíblia tem exemplos, gente, a Bíblia tem exemplos de mulheres que mandaram mal, que manipularam seus maridos, por exemplo, Sara, né? Teve uma boa ideia em relação a Abraão. Na época podia, né? Você ficar com as outras lá. Era um costume pagão, né? Mas era um costume... Era um costume pagão, caso a mulher não conseguisse engravidar, as concubinas terem filhos para se enquadrarem como herdeiros, né? Mas Sara não esperou a promessa de Deus, ela liderou, ela se colocou na posição de cabeça, e sempre que a mulher se coloca na posição de cabeça, ela se coloca acima de Deus. Exato. Então é muito sério, porque o resultado foi desastroso. Mas a Bíblia também traz exemplos de mulheres que aconselharam bem seus maridos, né? Depois a gente vai colocar aqui nas informações do vídeo, algumas referências para vocês meditarem, mas a Bíblia também fala que a mulher, ela é detentora do poder de construir ou destruir uma família. Então, olha, ela é uma auxiliar, ela é empoderada mesmo, mas a gente tem que usar isso pro lado certo, porque esse meu empoderamento vai fazer com que eu destrua ou que eu construa. Porque tem a ver, né, lá em Provérbios diz, a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo ou destrói com as próprias mãos. Ela destrói sozinha. Exato. Ela dá conta. A mulher, ela é tão influente, ela é uma pessoa influente, né? Primeiro que ela fez Adão comer o fruto. Olha como ela é influente, né? E segundo que ela é capaz de destruir uma família com as próprias mãos. Então, é só a mulher? Não, gente. Sempre relacionamento é via de mão dupla. Né? Por isso que a gente está falando um papel assim de uma forma bate-bola. Tem um daqui e outro do colar. Mas de via de regra geral, a Bíblia traz isso. Mas uma mulher que é sábia, ou seja, que ela enxerga a vida, a família, debaixo da ótica de Deus e busca, né, priorizar, ela deixa as emoções dela de lado para fazer aquilo que Deus espera na casa dela, ela consegue construir. Mesmo em meio a um marido que erra, a filhos rebeldes, ela vai elevar o nível de maturidade. Cara, eu vou até fazer uma analogia que a gente já pensou esses dias aqui, a gente tava conversando e eu vou falar. Cara, se a mulher sábia constrói o seu lar e a tola, né, ela sem juízo ela vai destruir, pensa comigo, construir o lar, quem é o cabeça do lar é o homem. A cabeça ela fica no alto, ou seja, ela precisa de uma construção para ser colocada no alto. Então a mulher nesse processo de sacerdote, a mulher ajuda o homem, ela constrói todo um lar para que ela coloque, o objetivo da mulher é colocar a cabeça no alto, certo? E em Provérbios 12 ou 20, não lembro qual, Provérbios acho que é 12, fala que a mulher era uma coroa gloriosa e a coroa fica na cabeça. Então olha que trabalho lindo coletivo. A mulher, ela auxilia o homem, ela constrói um lar para colocar a cabeça no alto, para que ela, como coroa gloriosa, seja colocada. Ela é a honra do marido. E a mulher gloriosa mostra o quanto esse homem é um homem sacerdote. Se as pessoas que estão aqui, ou você olhar aqui, ou vocês que vivem com a gente, não ver uma mulher gloriosa, eu não sou cabeça e ela não edificou o lar. Quem tá errado? Ninguém. Os dois. Os dois, no caso, né? Tá, e algumas formas bíblicas, né? Da mulher aumentar a sabedoria dela, né? Primeiro, uma mulher para ser sábia, a sabedoria não vem do nada. Ela não é uma coisa que é passada de gerações para gerações. Não vem? Não vem de Mercado Livre, nada? Não. Tá bom. Ela não vem da natureza humana, porque ela vem do alto. Então, ela vem de uma vida espiritual em dia. Então, para eu ser sábia, eu preciso primeiro orar constantemente. Inclusive, é um dos papéis da mulher, intercessora. Então, eu preciso ter uma vida de oração. E eu preciso pedir para Deus, né? Lá em Tiago diz que quem não tem sabedoria deve pedir para Deus, porque Ele dá com bondade a todos que pedem para Ele. Né? Então, a vida de oração se desenvolver, porque a oração ela é um hábito,
ela é como se fosse um músculo que você vai cada vez mais se fortalecendo até que você vai fluindo melhor, a mulher precisa desenvolver. E segundo, né, como? Com mentoria. Então, lá em Tito, né, tem um versículo que orienta as mulheres mais novas serem mentoradas por mulheres mais velhas, mais experientes, tanto na vida espiritual quanto na vida familiar, né? Então, eu não consigo prever, né, quais são os desafios de uma mulher casada enquanto eu sou solteira. E muitas vezes eu chego dentro de um casamento, dependendo de como foi a minha família, se eu tive separação, né, dos meus pais, se eu fui criada por uma mãe com o pé no feminismo, se eu fui criada com um pai omisso, né, um dos dois não eram convertidos, não aplicavam os papéis espirituais. Então eu não tenho repertório para praticar aquilo. Então é por isso que eu preciso de aconselhamento mesmo cristão. E aí entra um pouco na humildade, né? Porque eu preciso buscar, eu preciso pedir, eu entrei nesse processo, né? Eu, depois de um tempo, quando eu percebi que eu não tinha repertório para ser uma boa esposa, e somente com a oração e com a leitura bíblica eu não estava conseguindo a velocidade que o nosso casamento precisava. A gente nunca teve uma crise, né? Mas muitas coisas precisavam melhorar. Foi aonde eu fui. Primeiro eu fui para terapia, escolhi uma psicóloga cristã, muito boa, foi uma bênção. Mulher faz com mulher, homem faz com homem, né, meus amigos? É blinda o coração. Exatamente. E hoje em dia eu não faço mais terapia, mas eu faço aconselhamento. Então eu escolhi minha mentora, né, com base no resultado. E com a esposa do qual o marido eu faço com ele, né? Exato. Então assim, qual foi o meu critério? Primeiro, uma mulher intercessora. Né? Porque eu queria ter uma vida de oração mais em dia. E segundo, no qual o homem era o sacerdote, era o cabeça. Um homem de Deus. Um homem de Deus, né? Então eu falei, eu quero que o meu marido seja um homem de Deus. Então eu preciso modelar uma mulher na qual o esposo é um homem de Deus. Então a mentoria, ela tem que ter um critério. Eu não posso escolher meu mentor porque eu acho uma pessoa legalzinha, né? Ou porque eu me abro. Porque eu consigo abrir o meu coração. E normalmente o mentor é algo que você não vai ter perto, você vai ter que pagar um preço para se aproximar. Exato. Normalmente o mentor é aquilo que você tem, aquilo que você precisa não é quem tá perto de você, é quem você vai ter que pagar um preço. E aí olha que lindo você falou, e é verdade. Quando você vê que o trabalho do homem tá bom, quando o fruto mulher está boa, quando a minha mulher é uma mulher que serve a igreja, que é uma mulher submissa aos líderes da igreja, quando ela está num trabalho bom, uma mulher de oração. Como que você vê se a mulher está fazendo algo certo? Pelo fruto do homem. O homem, então, ele é o cabeça, ele é um homem de Deus, ele governa bem a sua casa, ele governa a igreja. Então, é muito engraçado. Você quer, eu quero me mentorar com algum homem. Cara, sabe o que você faz? Vê o resultado da esposa dele. Você fala assim, você é uma mulher de Deus, eu vou me aproximar dele. E vice-versa, né? Você acabou de falar, eu vi o homem, o esposo dela é um homem de Deus. Exato, cara. Até porque a mulher constrói, não é? Então, e a gente passou isso em casa. O Caio não era convertido quando a gente se conheceu e depois ele entrou num processo de conversão e amadurecimento. Então, na minha casa, eu fui a sacerdotisa durante os primeiros anos de casado. E eu falei, não, eu quero um homem sacerdote. Então, à medida que eu decidi, porque você precisa decidir e pagar o preço, né? E ele também decidiu e hoje a gente consegue viver isso em casa. Só que para o homem ser sacerdote, quando é nesse caso, onde, por exemplo, eu já tinha me convertido quando nós casamos, e galera, tome muito cuidado quando você vai se relacionar com alguém que não é da igreja. O que aconteceu com a gente é muita exceção da exceção, tá bom? E assim, só que não casem em julgo desigual. Então você pode até conhecer, mas cara, com regras, com limites, e aí ver se a pessoa tem um coração ensinável, mas de via de regra não casem, na verdade não casem com quem não é, luz e trevas não se unem. E aí quando a gente casou tudo, ela era no começo sacerdote. Só que para eu sentar nessa cadeira alguém precisa levantar. Então mulheres, o problema é que vocês não têm paciência. Tem muita mulher que é muito mais espiritualmente forte, mas elas não saem. O que é sair? Tem hora que vocês vão ver que vocês poderiam fazer alguma coisa e vocês não façam. Estimulem. E em tudo. O homem não consegue governar porque a mulher governa tudo, espiritualmente, fisicamente, até onde vai comer. Então, onde vai fazer, o que faz com o dinheiro, onde viaja, tudo, o ministério que vai servir. Então, a mulher que faz isso, infelizmente, você vê que espiritualmente ela está fraca, porque ela não está entendendo qual é o propósito dela no casamento. E a mentoria, quando a Cris fala sobre a mentoria, Provérbios diz,
a sabedoria está na multidão de conselhos. Então você precisa ter alguns conselheiros à luz da palavra, olha o fruto dessa vida, para você ter isso como mentor, como conselheiro. E o tempo todo o Provérbios diz que o tolo não gosta de exortação, o tolo não quer aprender, e o sábio é aquele que aprende, é o que fala menos, é o que escuta. Exatamente. Não, eu ia falar, eu acho que é legal a gente gravar um podcast contando como foi esse nosso processo de virada, né? Desde onde eu tomava as decisões espirituais falando, e o Caio me ajudava até o momento em que ele sentou nessa cadeira. Ele sempre foi um homem mais líder nos outros assuntos, mas nesse foi uma construção, né? Então acho que a gente pode falar outro dia. E para finalizar, então temos 3 dicas para as mulheres serem boas auxiliadoras dos maridos. 3 dicas, vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, decida, se comprometa a ser auxiliadora. Então primeiro você precisa assumir para você mesma que você deve ser auxiliadora. Nossa, tem umas mulheres que vai chorar esse dia. E dói, eu sei porque doeu em mim. Então você tem que a gente tem que sair da negação e virar a chavinha. Então eu quero aprender a ser uma boa auxiliadora, né? E aí a partir disso, eu preciso ser auxiliadora em tudo. Porque tem um outro versículo que diz que as mulheres devem ser obedientes em tudo. T-U-D-O, tudo. Então, o que é difícil, né? Porque não tem que ser obediente só na decisão macro. Porém, quando Paulo está falando sobre isso, ele está já colocando em ênfase que as pessoas que estão lá são pessoas cristãs. Então, são homens de Deus, famílias de Deus, mesmo com erros e acertos, pessoas que estão já nesse âmbito cristão, vivendo princípios bíblicos. Exato, porque existe um risco de você levar esse princípio para um homem, por exemplo, que não é cristão. Como que você vai obedecer ele em tudo se ele não é cristão? Ele vai levar você a desobedecer a Deus. Exato, e quando sabe se obedece ou não, caso o rapaz não seja cristão? Se vai realmente te levar para um pecado, para uma imoralidade, para uma coisa onde você vai quebrar um princípio bíblico. Caso contrário, se não vai, obedeça em tudo. É isso aí. E aí, se eu me comprometer a ajudar em tudo, eu vou fazer do meu marido a minha maior carreira, que é onde dói. Porque eu preciso olhar pra ele e ver o sucesso espiritual dele sendo o meu sucesso. Então eu vou abrir mão da competição e eu vou ser a pessoa que cede mais, porque o auxiliador ele não é o líder, então ele cede mais, né? Ele é a pessoa que sai mais de cena. Segunda dica: concentre-se nas necessidades dele. Adoro essa parte. Então, ao invés da gente começar o dia pensando na minha rotina, o que eu vou fazer, que horas eu vou treinar, que horas é o meu devocional, quais pacientes eu tenho hoje, quais são os compromissos, eu preciso começar o dia pensando, como que tá o dia do Caio? Vamos contar um dia a nossa vivência, né, na minha cirurgia. Essa foi boa. Será que ele vai precisar de alguma ajuda? Será que eu preciso ir em algum lugar pra ele? Será que eu preciso marcar alguma coisa pra ele? Será que tem alguma coisa na agenda dele que eu possa fazer? Então, a gente tem que olhar para os problemas do marido como se fossem nossos, né? Então, isso é difícil, porque hoje em dia as famílias estão muito individualistas, então cada um acorda pensando na sua própria vida e se encontra à noite quando chegar em casa, come alguma coisa, assiste uma TV e vai dormir. E ainda quer fazer alguma coisa, né? É uma vida pagã. Exato. Né? Então a mulher cristã, ela se concentra nas necessidades do marido. E terceiro, e não menos importante, que é construa e estimule ele a ser sacerdote, né? Que foi o que a gente falou. Então, tendo em vista que ninguém nasce pronto, decida fazer dele o seu sacerdote, né? Assuma, porque eu tive que assumir também, porque eu ia lá pegar direcionamento de Deus, até um dia que Deus falou assim, eu não quero falar com você sobre isso, manda o Caio vir pra minha presença. E eu falei, ferrou, agora Deus não vai mais falar comigo sobre esses assuntos, né? Ele vai falar sobre outros. Então, gaste tempo orando, gaste tempo lendo, gaste tempo estimulando ele, mas não com imposição ou cobrança, ou aquelas críticas, né? Vai ler a Bíblia, sai desse sofá, né? Desliga essa televisão. Esse futebol vai te levar pro inferno. Eu acho que eu já falei isso, né? Já em algum falou. momento. Agora você não fala mais, você falou. Todo mundo tem um momento tolo na vida, né? Quem não tem, é bom que Jesus já pega e sobe, né? Porque... E também, gente, uma coisa muito importante, sendo estratégico. Por quê? Eu quero tornar o meu marido sacerdote, mas eu só tenho amigos
cabeça fraca, imaturos. Ai, mas eles são da igreja. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cada um tem um nível de maturidade. Se eu vejo que a Cris está no nível 2, eu vou colocar ela para andar com as pessoas da igreja nível 1? Não vou. É pecado? Não, mas você não está fazendo ela crescer. Então, quando você... Isso é para mulher, mas vamos falar do homem da mulher, mas focado na mulher. Se você está vendo que seu marido está em processo, você não vai colocar ele para andar com os jovens da igreja, com quem não é casado, com quem tem outras prioridades. Você vai colocar ele para andar com homens de Deus. Ele é um nível 2, você vai andar com o nível 3. Está no nível 3, não se acomode, vai para o nível 4. Porque a nossa fé cristã, ela não tem fim a evolução. Cada dia que você lê, cada dia que você medita, cada dia que você está andando com uma pessoa, você amadurece mais. Então é muito importante a gente andar com as pessoas corretas. Exatamente, que são as amizades estratégicas. Então, saia do comportamento automático e haja com intencionalidade. Bom, galera, é isso aí. Hoje, agora, acabamos de terminar a parte de papéis de maridos e esposas, parte 1. Falamos sobre ser sacerdote e falamos sobre ser auxiliadora. Sobre a auxiliadora. Então, nós vamos agora parar aqui e depois vai ter o outro conteúdo, combinado? Biel, dá um tchau pra galera aí. Tchau, galera. Fiquem com Deus aí. É nóis, tamo junto. Ô, Biel, tá preparado pra ser o sacerdote? Com certeza. Aê! Preparado e pronto para todo tipo de boa ação. Gente, senti mulherada, firmeza, hein? põe o telefone aí que nós vai fazer o esquema. Sabe o Tinder Gospel? Mentira, não vou fazer nada disso não. Galera, foi um prazer. Nos encontramos na parte 2. Amor, dá um beijo na galera aí. Beijo, gente. Tchau. Fique com Deus. Valeu, galera!